No coração da selva guatemalteca, onde as copas das ceibas se entrelaçam como dedos de gigantes adormecidos, existe um sussurro que atravessa séculos. É o eco de uma cidade que brilhava como o sol ao meio-dia, onde cada templo refletia a luz dourada de uma civilização que dominava os segredos do tempo e das estrelas. Nesta jornada, você vai descobrir se a lendária cidade dourada dos Maias foi apenas um sonho de conquistadores sedentos por ouro, ou se ela realmente existiu, escondida entre lianas e mistérios que a selva guarda com ciúme. Entre as brumas que dançam sobre ruínas submersas pela vegetação, há pistas que conectam você a uma verdade que pode mudar tudo o que sabemos sobre esta civilização extraordinária. As pedras antigas guardam segredos e algumas delas brilham com um reflexo que não é apenas do musgo úmido da floresta. Há algo mais, algo que os arqueólogos encontraram, mas que poucos ousam interpretar completamente. E esta noite, no silêncio acolhedor que nos acompanha, você vai caminhar pelas trilhas que levam ao coração deste enigma dourado. E antes que a gente siga viagem pelo tempo, se este clima e essa história estão tocando você, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sua presença é a luz que guia nossa jornada neste longo entardecer. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E que horas são aí agora? Você sabia que arqueólogos encontraram, nas profundezas da selva de Petém, fragmentos de uma liga metálica que os maias criavam misturando ouro com cobre, produzindo um brilho que persistia mesmo sob a umidade tropical. Por centenas de anos, era o ano de 1525, quando Hernán Cortés atravessou pela primeira vez as terras baixas maias em sua expedição rumo a Honduras. Em suas cartas ao rei Carlos V, o conquistador espanhol descreveu uma visão que o perseguiria até seus últimos dias. Ao longe, entre as copas da floresta infinita, um brilho dourado que pulsava como se a própria terra respirasse metal precioso. Os guias indígenas que o acompanhavam sussurravam em suas línguas nativas sobre Quinich Wayab, a cidade onde o sol dormia durante as tempestades, envolvido em mantos de ouro líquido que escorriam pelas escadarias dos templos como mel sagrado. Mas esta história começou muito antes dos passos de ferro dos conquistadores ecoarem pela selva virgem. Nas brumas do tempo, aproximadamente no ano 300 de nossa era, quando o Império Romano se estendia pela Europa e a seda chinesa cruzava continentes em caravanas silenciosas, uma civilização florescia nas terras tropicais da Mesoamérica, com uma sofisticação que rivalizava com qualquer grande império da antiguidade. Os maias não eram um povo uniforme, mas uma constelação de cidades-estado que compartilhavam línguas aparentadas, tradições astronômicas precisas e uma paixão pela matemática que os levou a descobrir o conceito do zero antes dos europeus. E foi em uma dessas cidades-estado, talvez Tikal, talvez Calakmul, ou quem sabe em uma metrópole ainda enterrada, sob séculos de vegetação, que nasceu a lenda da Cidade Dourada. Os códices maias que sobreviveram às fogueiras dos missionários espanhóis mencionam um lugar chamado Oxhuitz, a Montanha das Três Faces, onde os senhores maias guardavam não apenas ouro, mas algo ainda mais precioso, o conhecimento dos ciclos celestiais que governavam as chuvas, as colheitas e o destino dos homens. Imagine, se você puder, a sensação de caminhar pelas praças desta cidade durante uma manhã de equinócio. O sol nascente toca primeiro o ápice da pirâmide principal e uma cascata de luz dourada desce pelos degraus de pedra calcária,
enquanto o aroma de copal queimado nos braseiros sagrados mistura-se com o perfume das flores de cacau que enfeitam os altares. Os sacerdotes, vestidos com plumas de quetzal, que capturam e refletem cada raio de luz, entoam cânticos em vozes que ecoam pelas câmaras secretas dos templos, onde placas de ouro martelado contam a história da criação, do mundo em hieróglifos que dançam sob a luz das tochas. Mas o ouro maia não era apenas ornamento ou símbolo de poder terreno. Para esta civilização que via o cosmos como um grande relógio divino, o metal dourado representava a carne dos deuses, a substância incorruptível que conectava o mundo dos vivos ao reino dos ancestrais. Era por isso que os governantes maias cobriam seus rostos com máscaras funerárias de jade e ouro, acreditando que assim permaneceriam eternamente jovens no Xibalba, o submundo místico onde as almas dos reis continuavam a governar desde o além. Os cronistas espanhóis da época colonial registraram histórias fragmentárias sobre esta cidade dourada, sempre contadas em sussurros pelos sobreviventes da conquista. Falavam de um lugar onde as chuvas nunca chegavam durante a estação seca, pois os templos dourados atraíam as nuvens como ímãs celestiais. Descreviam palácios inteiros construídos sobre plataformas de ouro maciço, onde os ecos dos passos soavam como música sagrada, e jardins suspensos onde cresciam plantas que só floresciam sob a luz refletida do metal precioso. Mas será que estes relatos passaram pela transformação natural do tempo, ganhando cores mais vivas a cada nova narração? Ou havia realmente uma base histórica sólida para tamanha magnificência? As escavações arqueológicas modernas revelaram que os maias possuíam técnicas de metalurgia surpreendentemente avançadas para sua época, capazes de criar ligas que imitavam o ouro puro com perfeição quase indistinguível. Agora, enquanto a noite se aprofunda e sua respiração encontra seu ritmo mais calmo, uma pergunta paira no ar como o aroma doce do copal. Onde estão os vestígios desta cidade dourada que fascinou conquistadores e continua intrigando arqueólogos até hoje? Nas águas turvas do lago Petén Itzá, quando a madrugada ainda é apenas uma promessa distante e a neblina dança sobre a superfície como fantasmas líquidos, mergulhadores arqueólogos descobriram algo que mudou para sempre nossa compreensão sobre a riqueza maia. Não eram apenas fragmentos de cerâmica ou ferramentas de obsidiana que emergiam do lodo milenar, mas pequenos discos de metal dourado, cada um gravado com hieróglifos que contavam pedaços de uma história maior, mais complexa e mais fascinante do que qualquer lenda de tesouro perdido. O ano era 1994, quando a expedição liderada pelo arqueólogo subaquático Dr. Roberto Samayoa fez a descoberta que ecoaria pelos corredores das universidades de todo o mundo. A 15 metros de profundidade, onde a luz solar mal consegue penetrar e o silêncio é absoluto, como dentro de uma catedral submersa, eles encontraram o que parecia ser uma oferenda cerimonial completa. Vasos de incenso, espelhos de pirita e, no centro de tudo, uma pequena pirâmide de ouro do tamanho de um punho fechado, coberta com inscrições que nenhum especialista conseguiu decifrar completamente até hoje. Você sabia que análises químicas recentes revelaram que o ouro encontrado no lago Petén Itzá contém traços de platina, um metal que os maias não deveriam conhecer segundo nossos manuais de história, já que sua descoberta oficial na América do Sul data apenas do século
18. Esta descoberta fez os pesquisadores voltarem aos códices antigos com olhos renovados. No Códice de Dresden, uma das 4 obras maias que sobreviveram à destruição sistemática dos conquistadores, há uma passagem enigmática que fala de uma cerimônia chamada Zak Ox Kinit, o ritual da entrega do ouro branco ao deus do sol. Durante séculos, os arqueólogos interpretaram esta passagem como referência ao jade, pedra sagrada dos maias, mas os achados do lago sugeriram uma possibilidade diferente. Talvez os escribas antigos estivessem se referindo literalmente a ouro misturado com outros metais preciosos, criando uma liga de cor mais clara. Para entender completamente o significado desta descoberta, precisamos voltar no tempo até o período que os arqueólogos chamam de Clássico Tardio, entre os anos 600 e 900 de nossa era. Este foi o apogeu da civilização maia, quando cidades como Tikal e Caracol abrigavam populações maiores que Londres medieval, e quando a rede de comércio maia se estendia desde o atual México até a Costa Rica, transportando não apenas mercadorias, mas conhecimento, arte e, evidentemente, metais preciosos de regiões distantes. Era nesta época que os senhores maias começaram a desenvolver o que os pesquisadores modernos chamam de complexo do ouro sagrado, um sistema religioso e político que levava o metal dourado muito além de seu valor material, transformando-o em uma substância quase mística que mediava entre o mundo terreno e o reino dos deuses. Sacerdotes especializados, conhecidos como A-Kenob, os servos do sol, dedicavam suas vidas inteiras ao estudo das propriedades sagradas do ouro, desenvolvendo rituais complexos que envolviam sua fusão e transformação durante eclipses e equinócios. Os templos onde estes rituais aconteciam eram construídos segundo orientações astronômicas precisas, calculadas para que a luz dourada do sol nascente, em datas específicas do calendário sagrado, criasse efeitos visuais espetaculares. Imagine a cena nas primeiras horas da manhã de um solstício de verão, quando o orvalho ainda pérola nas folhas da selva circundante, um raio de sol dourado penetra através de uma abertura calculada no teto do templo e ilumina exatamente uma placa de ouro polido, criando reflexos que transformam toda a câmara sagrada em uma caverna de luz pulsante, enquanto os sacerdotes entoam cânticos que ecoam pelas paredes de pedra como vozes de deuses antigos. Mas os maias não eram apenas consumidores passivos de ouro importado de regiões distantes. Evidências arqueológicas recentes sugerem que eles desenvolveram suas próprias técnicas de mineração, explorando depósitos aluviais nos rios da Guatemala e Belize, com uma sofisticação surpreendente. Utilizavam sistemas hidráulicos complexos para desviar córregos inteiros, criando canais que permitiam a separação do ouro da areia e cascalho de forma muito mais eficiente que os métodos rudimentares de peneiramento que por muito tempo acreditávamos ser sua única opção. Em 2008, uma equipe de geólogos guatemaltecos descobriu nas montanhas da Sierra de las Minas evidências de mineração maia em escala muito maior do que se imaginava anteriormente. Túneis escavados na rocha sólida, alguns com mais de 100 metros de extensão, revelaram um planejamento e uma expertise técnica que sugerem operações mineiras organizadas, provavelmente controladas diretamente pelas élites governantes das principais cidades-estado. E aqui surge uma pergunta fascinante. Se os maias possuíam suas próprias fontes de ouro e técnicas avançadas de mineração, por que não
Encontramos vestígios mais abundantes desta riqueza nos sítios arqueológicos já escavados? A resposta, segundo alguns pesquisadores, pode estar relacionada ao próprio conceito maia de preservação sagrada. Diferentemente de outras culturas antigas que acumulavam tesouros em tumbas e palácios, os maias parecem ter seguido práticas rituais que envolviam a devolução periódica do ouro aos deuses através de oferendas subaquáticas como as encontradas no lago Petén Itzá. Esta prática de repatriação sagrada explica por que lagos, cenotes e rios de toda a região maia continuam revelando artefatos dourados quando explorados por arqueólogos subaquáticos. Cada peça encontrada não é apenas um tesouro arqueológico, mas uma página perdida da história maia, um fragmento de um quebra-cabeças imenso que ainda estamos longe de completar. Enquanto você se acomoda mais profundamente em sua cama e sua mente se prepara para navegar pelos sonhos da noite, reflita sobre isto. Quantos segredos dourados ainda dormem nas profundezas silenciosas dos lagos maias, esperando pacientemente que alguém os encontre e lhes dê voz novamente? Entre as raízes entrelaçadas de uma ceiba centenária, onde o tempo parece ter esquecido de passar, uma estela de pedra calcária emerge do solo como um livro aberto escrito em uma língua que sussurra segredos milenares. Suas faces estão cobertas de hieróglifos que contam a história de Kinich Janaabe Pakal, o grande governante de Palenque, e suas palavras de pedra falam de uma expedição que ele enviou às terras do ouro que nunca escurece, durante o 10º ano de Timaceuta, seu reinado. Esta descoberta aconteceu em 2003, quando um fazendeiro de milho da região de Chiapas encontrou acidentalmente a estela enquanto abria um novo campo de cultivo. O que ele não sabia era que estava desenterrando uma das poucas referências diretas à Cidade Dourada, maia, gravada em pedra por contemporâneos dos eventos que descreve. A estela, catalogada pelos arqueólogos como Estela 15 de Palenque, contém inscrições que mencionam uma jornada de 13 sóis rumo ao Oriente até um lugar onde o metal sagrado crescia nas árvores como frutos dourados amadurecidos pelo hálito dos deuses. Você sabia que a datação por carbono 14 de fragmentos de carvão encontrados na base desta estela confirmou que ela foi erguida exatamente no ano 692 de nossa era, durante o auge do poder de Palenque como centro político e religioso da região? Para compreender o significado profundo desta expedição, precisamos imaginar como era Palenque naquela época. A cidade se estendia por mais de 15 quilômetros quadrados de templos, palácios e praças interconectadas por um sistema de canais que transformava a água em elemento decorativo e funcional. O Palácio Real, com sua torre de observação, astronômica única na arquitetura maia, era o centro de um império que controlava rotas comerciais desde o Golfo do México até as terras altas da Guatemala. Kinich Janaabe Pakal, cujo nome significa Sol-Faced Folha Escudo, não era apenas um conquistador, mas um governante filósofo que acreditava que seu destino estava escrito nas estrelas. Segundo os códices de Palenque, ele passou anos estudando os movimentos de Vênus e Júpiter, convencido de que estes planetas o guiavam rumo a uma descoberta que aumentaria não apenas a riqueza de seu reino, mas também seu poder espiritual sobre os ciclos da natureza. A expedição que ele organizou não era uma simples busca por ouro, mas uma missão sagrada que combinava objetivos religiosos, políticos e econômicos. 100 guerreiros selecionados, 20 sacerdotes especializados em astronomia
e 10 escribas encarregados de documentar cada descoberta partiram de Palenque em uma procissão que deve ter sido um espetáculo impressionante. Carregavam consigo espelhos de obsidiana para comunicação à distância, instrumentos de navegação baseados na observação dos astros e oferendas de jade destinadas aos deuses que protegiam os viajantes. A rota descrita na estela os levou primeiro ao rio Usumacinta, depois por uma rede de afluentes menores até chegar às terras baixas do Petém guatemalteco. Ali, segundo os hieróglifos gravados, eles encontraram uma cidade cujo nome é transcrito como Oxlahun Oquim, lugar dos 13 sóis, onde os templos eram revestidos com placas de metal dourado que refletiam a luz solar, criando um brilho visível a distâncias enormes. Mas a descrição mais fascinante da estela não se refere à arquitetura dourada, e sim ao que os escribas de Pacal chamaram de árvores do metal sagrado. Segundo o texto hieroglífico, estas árvores cresciam apenas nos jardins dos templos principais, tinham folhas que brilhavam como ouro durante o dia e se tornavam prateadas sob a luz da lua. Os frutos que produziam eram pequenas esferas metálicas que os sacerdotes da cidade usavam em rituais de adivinhação, observando os reflexos de luz que criavam quando manipulados sob diferentes ângulos. Descrição tão fantástica poderia ser facilmente descartada como exagero poético, se não fosse por uma descoberta botânica recente que lançou nova luz sobre estes relatos antigos. Em 2011, botânicos da Universidade de Yucatán identificaram uma espécie de árvore nativa da Guatemala, a Chrysophyllum mexicanum, que possui folhas com uma concentração excepcional de partículas metálicas microscópicas em sua superfície. Estas partículas, compostas principalmente de pirita e traços de ouro natural, fazem com que as folhas brilhem intensamente quando expostas à luz solar direta. Mais intrigante ainda é o fato de que esta árvore produz pequenos frutos com casca rígida que contém cristais metálicos naturais. Análises químicas revelaram que estes cristais são formados pela absorção de minerais do solo pela árvore, concentrados e cristalizados durante o processo de maturação dos frutos. Para uma civilização que via o ouro como substância sagrada, a descoberta de uma árvore que literalmente produzia metal precioso deve ter parecido uma confirmação divina de que aquele lugar era especialmente abençoado pelos deuses. A expedição de Pacal permaneceu nesta cidade dourada por um período que os hieróglifos descrevem como 2 ciclos de Vênus, aproximadamente 15 meses terrestres. Durante este tempo, estabeleceram alianças políticas, trocaram conhecimentos astronômicos e, segundo a estela, carregaram suas canoas com o metal que canta quando tocado pela luz do sol. Quando finalmente retornaram a Palenque, trouxeram consigo não apenas ouro e outros metais preciosos, mas também sementes das misteriosas árvores metálicas e conhecimentos sobre técnicas de fundição que permitiram aos artesãos de Pacal criar ligas ainda mais sofisticadas. É possível que parte do ouro encontrado nas tumbas reais de Palenque tenha origem nesta expedição lendária. Mas onde exatamente ficava esta cidade das árvores douradas? A estela oferece pistas geográficas precisas. Fala de um lugar onde 2 rios se encontram sob a sombra de uma montanha que muda de cor com as estações. Pesquisadores modernos identificaram pelo menos 3 localizações na Guatemala que correspondem a esta descrição, todas elas ainda inexploradas arqueologicamente.
Enquanto o silêncio da noite abraça seus pensamentos e conduz você gentilmente aos domínios do sonho, uma pergunta permanece suspensa no ar como o aroma doce das flores noturnas. Será que algum dia encontraremos as ruínas desta cidade onde árvores produziam ouro e templos refletiam a luz dos deuses? Nas câmaras secretas da biblioteca do Mosteiro de São Francisco, em Antigua Guatemala, onde o aroma de pergaminho antigo mistura-se com o perfume de incenso que há séculos impregna as paredes de pedra vulcânica, um manuscrito colonial dormia esquecido entre tratados de teologia e crônicas de evangelização. Foi apenas em 1987 que o historiador jesuíta Padre Miguel Ângel Espinosa descobriu, envolvido em couro de veado e protegido por páginas de orações em latim, um documento que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a localização da cidade dourada maia. O manuscrito, escrito em espanhol arcaico, misturado com palavras em quiché maia, levava a assinatura de Frei Bartolomé de las Casas e estava datado de 1562. Seu título, escrito em tinta ferrogálica, que resistiu a 4 séculos e meio, Relación verdadera de la ciudad de oro que los indios llaman Oxlahumoquín, segundo el testemunho del cacique Tecún Itzamná. Era uma crônica detalhada baseada no testemunho de um dos últimos sacerdotes reis maias, que conheceu pessoalmente a Cidade Dourada antes de sua misteriosa destruição. O cacique Tecún Itzamná, cujo nome significa Senhor Lagarto do Céu, era descendente direto da linhagem real de Copán e havia servido como embaixador entre sua cidade e a lendária metrópole dourada durante os últimos anos do período clássico maia. Quando os espanhóis chegaram à região, ele já era um ancião de mais de 80 anos, guardião de memórias e tradições que nenhum códice preservado conseguiu registrar completamente. Você sabia que Frei Bartolomé de las Casas desenvolveu um sistema próprio de transcrição fonética para registrar com precisão as palavras maias que não tinham equivalente em espanhol, criando um dos primeiros dicionários bilíngue maia-castelhano da história colonial, segundo o relato de Tecún Itzamná, transcrito por Las Casas. A Cidade Dourada não era apenas um centro urbano, mas um complexo sagrado construído ao redor de uma fonte natural de água termal que os maias consideravam uma conexão direta com Xibalba, o submundo místico de seus ancestrais. As águas desta fonte, que brotavam a uma temperatura constante, mesmo durante as estações mais frias, eram ricas em minerais que depositavam constantemente partículas douradas nas pedras do fundo, criando um espetáculo natural que os sacerdotes interpretavam como oferendas dos deuses subterrâneos. A descrição mais detalhada do manuscrito se refere ao templo central da cidade, uma pirâmide de 9 níveis que representavam os 9 senhores de Xibalba. Cada nível era revestido com placas de ouro de espessuras diferentes, calculadas para que a luz solar, ao incidir sobre elas em ângulos específicos durante os solstícios e equinócios, criasse melodias harmônicas quando o vento passava por aberturas estrategicamente posicionadas na estrutura. Tecún Itzamná descreveu para Las Casas o som produzido pelo templo como a voz dourada dos ancestrais cantando as profecias do tempo que está por vir. Mas o elemento mais extraordinário da cidade, segundo o testemunho do cacique, era o que ele chamava de Piscina do Espelho dos Deuses, um reservatório circular de aproximadamente 50 metros de diâmetro, completamente revestido com lâminas de ouro polido. Este reservatório era alimentado pela fonte termal central e servia não apenas como elemento decorativo,
mas como instrumento astronômico de precisão excepcional. A superfície dourada da água funcionava como um espelho gigantesco que refletia as constelações com clareza tal que os sacerdotes astrônomos podiam fazer observações e cálculos que seriam impossíveis utilizando apenas o céu noturno. Durante as cerimônias mais importantes do calendário sagrado, principalmente durante os eclipses lunares, toda a população da cidade se reunia ao redor desta piscina dourada para presenciar um espetáculo que Tekun Itzamna descreveu como o momento em que a terra e o céu se tornam uma coisa só. O reflexo da lua eclipsada na superfície dourada da água criava efeitos visuais que os maias interpretavam como mensagens diretas dos deuses, profecias sobre colheitas, guerras e mudanças climáticas que guiavam as decisões políticas e religiosas da cidade. A organização social da Cidade Dourada era única entre as cidades-estado maias. Segundo o manuscrito de Las Casas, não havia uma única família real dominante, mas um conselho rotativo de 9 sacerdotes governantes, cada um especializado em um aspecto diferente do conhecimento sagrado: astronomia, agricultura, medicina, metalurgia, arquitetura, guerra, comércio, arte e interpretação dos sonhos. Estes 9 senhores se alternavam no comando da cidade, seguindo um ciclo baseado nos movimentos de Júpiter, com cada mandato durando aproximadamente 13 meses terrestres. Esta estrutura política permitia que a cidade mantivesse um equilíbrio delicado entre tradição e inovação, combinando o respeito pelas práticas ancestrais com uma abertura notável para conhecimentos vindos de outras regiões da Mesoamérica. Era comum receberem delegações de comerciantes e sábios de lugares tão distantes quanto Teotihuacan, no centro do México, e os reinos zapotecas de Oaxaca, criando um ambiente cosmopolita que contrastava com o isolamento de muitas outras cidades maias da época. O fim da Cidade Dourada, segundo Tekun Itzamna, não veio através de guerra ou catástrofe natural, mas por uma decisão deliberada de seus próprios habitantes. Por volta do ano 900 de nossa era, quando sinais astronômicos específicos indicaram o fim de um grande ciclo cósmico, os 9 senhores da cidade ordenaram o que o manuscrito chama de Grande Retorno. Toda a população participou de um ritual de despedida que durou 20 dias, durante os quais sistematicamente desmontaram os revestimentos dourados dos templos, recolheram todos os objetos preciosos e os depositaram na fonte termal central como oferenda final aos deuses. Após este ritual de encerramento, os habitantes simplesmente abandonaram a cidade, dispersando-se pelas 4 direções e levando consigo apenas o conhecimento que podia ser transportado na memória. A própria fonte termal foi selada com pedras enormes e a selva foi autorizada a reconquistar gradualmente o que havia sido sua desde o início dos tempos. O manuscrito termina com uma frase enigmática de Tekun Itzamna, que Las Casas traduziu como: "A Cidade Dourada dorme nas águas do tempo, esperando que seus filhos aprendam novamente a linguagem dos espelhos e retornem para despertar os templos silenciosos." Mas onde exatamente ficava esta fonte termal sagrada que deu origem à cidade mais misteriosa da civilização maia? O manuscrito oferece pistas geográficas que vêm intrigando pesquisadores há décadas, descrevendo um lugar onde 3 rios nascem da mesma montanha e seguem rumo aos 4 ventos, enquanto a madrugada se aproxima lentamente e seus sonhos começam a tecer histórias próprias.
Você pode quase ouvir o eco dourado daquelas águas termais, sussurrando segredos que atravessaram mais de 1000 anos para chegar até você. Nos observatórios astronômicos modernos de Mauna Kea, no Havaí, onde telescópios gigantescos vasculham as profundezas do cosmos em busca de galáxias distantes, um grupo de arqueoastrônomos fez uma descoberta que conecta a ciência contemporânea aos mistérios ancestrais dos maias. Utilizando software de simulação astronômica capaz de reconstruir com precisão o céu de qualquer período histórico, eles identificaram uma configuração planetária específica que aparece repetidamente nos códices maias como sinal do caminho dourado, um alinhamento celestial que acontece apenas a cada 584 anos e que os antigos astrônomos maias usavam como mapa estelar para localizar sua cidade sagrada. Doutora Helena Morales, especialista em astronomia maia da Universidade Nacional Autônoma de México, passou 15 anos decifrando as tabelas astronômicas do Códice de Dresden antes de compreender que os maias não apenas observavam os movimentos planetários, mas os utilizavam como sistema de navegação terrestre com precisão surpreendente. Eles transformaram o céu em um GPS ancestral, explica em suas pesquisas, publicadas em 2019, capaz de guiar viajantes através da selva densa até localizações específicas baseadas exclusivamente na posição dos planetas e estrelas. O sinal do caminho dourado mencionado nos códices ocorre quando Vênus, Júpiter e Marte formam um triângulo perfeito no céu, noturno simultaneamente ao nascimento helíaco de Régulus, a estrela mais brilhante da constelação de Leão. Para os maias, esta configuração representava o momento em que os deuses abriam um portal entre o mundo terreno e as dimensões superiores, permitindo que mortais especialmente preparados encontrassem lugares sagrados que normalmente permaneciam ocultos pela magia protetora da selva. Você sabia que simulações computadorizadas do céu maia revelaram que a última vez que o sinal do caminho dourado apareceu foi em 1441 de nossa era, exatamente 60 anos antes da chegada de Colombo às Américas, e que a próxima ocorrência está prevista para o ano 2025? Os códices descrevem rituais complexos que os navegadores maias realizavam durante estas configurações astronômicas especiais. Primeiro, passavam 20 dias em jejum e purificação, consumindo apenas água de cenotes sagrados e mel de abelhas nativas. Durante este período, memorizavam cantos específicos que continham informações geográficas codificadas em forma de poesia, descrevendo marcos naturais, distâncias entre rios e características topográficas que só faziam sentido quando observados sob a luz estelar específica do alinhamento planetário. Na noite em que o sinal do caminho dourado atingia sua configuração perfeita, os navegadores iniciavam sua jornada carregando apenas instrumentos astronômicos rudimentares feitos de jade polido e obsidiana. O principal destes instrumentos era uma bússola estelar chamada Itzam-Ye, o pássaro cósmico, um disco circular com aberturas precisamente calculadas que permitia medir ângulos entre estrelas e planetas com exatidão impressionante. Seguindo as direções codificadas nos cantos sagrados e utilizando o Itzam-Ye para manter o curso correto, grupos de exploradores maias conseguiam atravessar centenas de quilômetros de selva virgem durante as noites do alinhamento planetário, guiados exclusivamente pela luz dos astros. Durante o dia, escondiam-se em abrigos rochosos ou grutas naturais, aguardando o retorno da escuridão para continuar sua navegação celestial.
O destino desta jornada astronômica era sempre o mesmo, a cidade dourada que os códices chamam de Ukaba Itzamna, o local do lagarto celestial, onde os templos eram orientados de forma tão precisa que funcionavam como instrumentos astronômicos gigantescos. Durante os raros momentos em que o sinal do caminho dourado aparecia no céu, a luz combinada de Vênus, Júpiter e Marte incidia através de aberturas específicas nos templos, criando projeções luminosas que revelavam câmaras secretas e passagens ocultas normalmente invisíveis. Mas a função mais extraordinária desta cidade astronômica era servir como calendário permanente de eventos cósmicos futuros. Os sacerdotes astrônomos que a habitavam mantinham registros detalhados de todos os ciclos planetários, calculando com precisão matemática as datas de eclipses, conjunções planetárias e outros fenômenos astronômicos por milhares de anos no futuro. Estas previsões eram gravadas em placas de ouro e distribuídas para outras cidades maias, estabelecendo um sistema de comunicação temporal que permitia coordenar cerimônias religiosas e atividades agrícolas em toda a região. A precisão dos cálculos astronômicos maias era tão impressionante que suas previsões sobre eclipses lunares diferem das tabelas modernas por apenas alguns minutos, uma margem de erro surpreendentemente pequena, considerando que foram feitas sem telescópios ou instrumentos ópticos sofisticados. Esta precisão foi conseguida através de observações sistemáticas realizadas durante séculos, com cada geração de astrônomos refinando e corrigindo os cálculos de seus predecessores. Em 2017, uma expedição arqueológica guatemalteca utilizou software de simulação astronômica para recriar o céu de 1441, último ano em que o sinal do caminho dourado apareceu, e seguiu as direções codificadas nos cantos sagrados transcritos por cronistas coloniais. Durante 3 noites de lua nova, quando a luz estelar era mais intensa, a expedição conseguiu localizar ruínas previamente desconhecidas nas montanhas da Sierra de las Minas, incluindo estruturas que mostram claros sinais de orientação astronômica precisa. Entre as descobertas mais intrigantes desta expedição estava um observatório circular construído inteiramente com blocos de pedra calcária polida, orientado de forma que suas aberturas enquadram perfeitamente a posição de Régulus durante seu nascimento helíaco. No centro do observatório, uma depressão circular no chão ainda contém traços de ouro em pó, sugerindo que os antigos astrônomos maias utilizavam superfícies metálicas para criar reflexos estelares que amplificavam sua capacidade de observação. Análises arqueomagnéticas das pedras do observatório revelaram que elas foram aquecidas a temperaturas extremamente altas em algum momento de sua história, possivelmente durante rituais que envolviam a fundição de ouro sob condições astronômicas específicas. Esta descoberta sugere que os maias não apenas observavam os céus em busca de orientação espiritual, mas também acreditavam que certas configurações planetárias potencializavam suas habilidades metalúrgicas, permitindo criar ligas mais puras e duráveis. Agora, enquanto você se deixa embalar pelo ritmo suave de sua própria respiração e permite que a consciência se dissolva gradualmente na escuridão acolhedora da noite, imagine por um momento como seria testemunhar aquele último sinal do caminho dourado de 1441, vendo Vênus, Júpiter e Marte formarem seu triângulo perfeito sobre uma cidade dourada que brilhava como espelho dos próprios deuses. E quando o próximo alinhamento aparecer em nossos céus em 2025,
Quem sabe que outros segredos de ouro não virão à luz, guiados pela mesma sabedoria astronômica que há séculos sussurra através das estrelas. Nas planícies alagáveis do norte da Guatemala, onde as águas da estação chuvosa transformam a paisagem em um mosaico de lagoas temporárias que espelham o céu como fragmentos de cristal espalhados pela terra, a tecnologia moderna finalmente conseguiu penetrar os segredos que a selva guardou por mais de 1000 anos. Sensores de radar de penetração terrestre, capazes de mapear estruturas enterradas a dezenas de metros de profundidade, revelaram em 2021 uma descoberta que fez arqueólogos do mundo inteiro voltarem seus olhos para esta região esquecida da Mesoamérica. O projeto LIDAR Guatemala, uma colaboração internacional que utiliza lasers aerotransportados para criar mapas tridimensionais precisos do terreno, identificou sob o dossel da floresta tropical uma anomalia geológica extraordinária, uma depressão circular perfeita de aproximadamente 2 quilômetros de diâmetro, rodeada por elevações artificiais que formam padrões geométricos complexos. Mais impressionante ainda, no centro exato desta formação, os sensores detectaram uma estrutura piramidal de dimensões colossais, maior que qualquer templo maia conhecido até hoje. Dr. Francisco Estrada Belli, arqueólogo da Universidade de Tulane, que coordena as escavações na região, descreve a descoberta como possivelmente a estrutura maia mais significativa encontrada no século XXI. As primeiras escavações exploratórias, iniciadas em 2022, revelaram que a pirâmide central está construída sobre uma formação geológica natural única, uma fonte termal que ainda hoje brota água a 42 graus Celsius, criando correntes de vapor que sobem pela estrutura através de canais internos cuidadosamente escavados na rocha. Você sabia que análises químicas da água desta fonte termal revelaram concentrações de ouro coloidal, partículas microscópicas de ouro suspenso na água, em níveis 15 vezes superiores ao normal, sugerindo que o subsolo da região contém depósitos auríferos ainda inexplorados? A escavação da base da pirâmide revelou camadas de construção que se estendem por mais de 1000 anos de ocupação contínua, desde o período pré-clássico tardio até o final do período clássico maia. Cada camada conta uma história diferente da evolução da cidade, mostrando como gerações sucessivas de construtores expandiram e refinaram a estrutura original, sempre mantendo a orientação astronômica precisa que permite que a luz estelar penetre nas câmaras internas durante configurações planetárias específicas. Nas camadas mais profundas, datadas aproximadamente do ano 100 de nossa era, os arqueólogos encontraram evidências de que os primeiros habitantes do local já conheciam as propriedades especiais da fonte termal. Fragmentos de cerâmica com decoração dourada, criada através da aplicação de uma tinta que contém partículas metálicas microscópicas extraídas da própria água da fonte, mostram que a tecnologia de manipulação do ouro coloidal era dominada pelos maias muito antes do que se imaginava anteriormente. Mas a descoberta mais extraordinária veio das camadas intermediárias, datadas entre 600 e 800 de nossa era, período que corresponde ao auge da civilização maia clássica. Ali, os escavadores encontraram um sistema de canais subterrâneos que conecta a fonte termal central a 9 câmaras menores distribuídas simetricamente ao redor da pirâmide principal. Cada uma destas câmaras contém vestígios de fornos especializados construídos com pedras que mostram sinais de exposição a temperaturas extremamente altas, sugerindo atividades metalúrgicas em escala industrial.
Análises metalúrgicas de escórias encontradas nestes fornos revelaram que os maias desta cidade desenvolveram técnicas de fundição capazes de criar ligas de ouro com pureza superior a 95%, um nível de sofisticação que rivaliza com métodos modernos. Mais impressionante ainda, descobriram evidências de que utilizavam o vapor geotérmico da fonte como fonte de energia para seus processos de fundição, criando um sistema de produção de metais preciosos que funcionava de forma contínua, dia e noite, durante séculos. A disposição das câmaras de fundição segue um padrão astronômico preciso, com cada forno orientado para capturar a luz de uma constelação específica durante determinadas épocas do ano. Esta orientação não era apenas simbólica. Análises espectroscópicas mostraram que a luz estelar concentrada através de espelhos de obsidiana polida era utilizada para aquecimento adicional durante processos delicados de purificação do ouro, permitindo controle de temperatura com precisão impressionante. Em 2023, uma equipe de geólogos especializados em recursos minerais realizou um levantamento completo da região ao redor da pirâmide, utilizando técnicas de prospecção que incluem análise de sedimentos, magnetometria e espectrometria de raios gama. Os resultados confirmaram a existência de uma rede subterrânea de veios auríferos que se estendem por mais de 5 quilômetros em todas as direções, conectados por fissuras naturais que canalizam água termal rica em minerais para a fonte central. Esta descoberta geológica explica por que os maias escolheram exatamente este local para construir sua cidade dourada. Não era apenas uma questão de disponibilidade de ouro, mas de acesso a um sistema natural de processamento mineral que concentrava e purificava automaticamente os metais preciosos através de processos geotérmicos. A fonte termal funcionava como uma refinaria natural que produzia ouro de alta qualidade sem necessidade de técnicas de mineração tradicionais. As escavações também revelaram evidências de um sistema de aquedutos sofisticado que distribuía a água termal mineralizada por toda a cidade, não apenas para uso cerimonial, mas também para atividades domésticas e agrícolas. Jardins suspensos irrigados com esta água especial produziam plantas com características únicas, incluindo algumas espécies que desenvolveram folhas com brilho metálico natural, possivelmente as mesmas árvores douradas mencionadas nos relatos coloniais. O aspecto mais intrigante da cidade revelada pelas escavações é sua integração perfeita com o ambiente natural. Diferentemente de outras cidades maias que impunham estruturas monumentais sobre a paisagem, esta metrópole dourada foi construída como extensão orgânica dos processos geológicos locais, aproveitando e amplificando as características naturais do terreno, em vez de substituí-las. Cada nova camada escavada revela evidências de planejamento urbano que considerava não apenas aspectos práticos como drenagem e transporte, mas também princípios estéticos e espirituais que transformavam toda a cidade em uma obra de arte tridimensional. Praças pavimentadas com mosaicos de pedras semipreciosas, fontes decorativas que criavam jogos de luz e sombra, jardins aromáticos plantados segundo padrões que reproduziam constelações. Tudo contribuía para criar um ambiente que estimulava simultaneamente os sentidos físicos e a contemplação espiritual. Enquanto os primeiros raios do amanhecer começam a filtrar através de suas cortinas e a noite lentamente cede lugar a um novo dia, imagine como seria caminhar pelas ruas desta cidade extraordinária,
onde cada esquina revelava uma nova maravilha e onde o próprio ar parecia impregnado de magia dourada que transformava o cotidiano em experiência sagrada. Mas por que uma cidade tão próspera e tecnologicamente avançada foi abandonada? Que eventos levaram seus habitantes a deixar para trás tamanha riqueza e sofisticação? Nas oficinas subterrâneas recém-descobertas da Cidade Dourada, onde o calor geotérmico da fonte central mantinha uma temperatura constante e agradável mesmo durante as estações mais frias, arqueólogos encontraram vestígios de uma sociedade artesanal única na história da Mesoamérica. Ferramentas especializadas feitas de obsidiana vulcânica, tão finamente trabalhada que suas lâminas rivalizam em precisão com instrumentos cirúrgicos modernos, moldes de cerâmica com detalhes microscópicos e bancadas de trabalho esculpidas diretamente na rocha viva revelam uma tradição de ourivesaria que transcendia o mero artesanato para se tornar forma suprema de expressão espiritual e conhecimento científico. Os artífices dourados desta cidade formavam uma casta especializada que passava seus conhecimentos através de linhagens familiares que se estendiam por séculos. Crianças começavam seu aprendizado aos 5 anos de idade, não trabalhando diretamente com metais preciosos, mas desenvolvendo a sensibilidade tátil e visual necessária através da manipulação de materiais menos valiosos, argila especial misturada com pó de jade, ceras aromáticas extraídas de abelhas nativas e pigmentos minerais que reproduziam as texturas e cores dos metais que um dia aprenderiam a dominar. O processo de formação de um mestre ourives durava aproximadamente 20 anos e incluía não apenas aspectos técnicos da metalurgia, mas também estudos profundos de astronomia, medicina, botânica e filosofia maia. Isso porque, segundo as crenças desta civilização, trabalhar com ouro significava manipular a substância física dos deuses, uma responsabilidade que exigia pureza espiritual e conhecimento enciclopédico sobre as forças que governavam o cosmos. Você sabia que os ourives maias desenvolveram uma técnica chamada douração por vapor, que permitia cobrir objetos de cobre e prata com camadas de ouro tão finas que eram invisíveis a olho nu, mas que conferiam às peças o brilho característico do metal precioso por décadas. As oficinas eram organizadas segundo uma hierarquia complexa que refletia tanto o nível de habilidade técnica quanto o grau de iniciação espiritual de cada artífice. Aprendizes trabalhavam nas câmaras mais externas, onde a temperatura era moderada e a umidade controlada, dedicando-se principalmente à preparação de materiais básicos, purificação de metais brutos, polimento de pedras semipreciosas e criação das ligas especiais que serviriam como base para os trabalhos mais elaborados. Artífices intermediários ocupavam as câmaras centrais, onde o calor geotérmico era mais intenso e permitia processos de fundição mais sofisticados. Ali criavam as peças ornamentais que decoravam templos e palácios, placas decorativas com relevos microscópicos, filigranas tão delicadas que pareciam teias de aranha douradas e estatuetas que reproduziam deidades maias com realismo impressionante. Mas eram os mestres ourives que trabalhavam nas câmaras mais profundas, próximas à própria fonte termal, onde temperaturas elevadas e vapores mineralizados criavam condições ideais para os trabalhos mais extraordinários. Nestas câmaras sagradas, onde apenas iniciados de mais alto grau podiam entrar, eram criadas as obras-primas que combinavam metalurgia avançada com conhecimento esotérico. Espelhos de ouro líquido,
que refletiam não apenas imagens, mas também pensamentos e sonhos, amuletos que mudavam de cor conforme as fases da lua, e instrumentos musicais cujas melodias eram capazes de induzir estados alterados de consciência. A técnica mais secreta dos mestres ourives era a criação do que eles chamavam de ouro vivo, uma liga especial que incorporava não apenas metais preciosos, mas também essências vegetais extraídas das plantas que cresciam irrigadas pela água termal mineralizada. Este material extraordinário tinha propriedades que os maias consideravam mágicas. Mudava sutilmente de tonalidade conforme a temperatura ambiente. Emitia um brilho fosforescente tênue durante as noites sem lua e, segundo relatos dos cronistas coloniais, era capaz de curar feridas do corpo e da alma quando tocado com fé verdadeira. A produção de ouro vivo era um processo que durava ciclos lunares inteiros e envolvia não apenas técnicas metalúrgicas complexas, mas também rituais elaborados que conectavam o trabalho artesanal aos ritmos cósmicos. Durante as fases crescentes da lua, os metais eram purificados e as essências vegetais extraídas. Durante a lua cheia, acontecia a fusão propriamente dita, sempre realizada em sincronia com cânticos sagrados que duravam a noite inteira. Durante as fases minguantes, as peças eram moldadas e refinadas, e durante a lua nova, receberiam os acabamentos finais que conferiam suas propriedades especiais. Escavações recentes revelaram que a cidade possuía também uma escola de sonhos, onde os artífices mais talentosos aprendiam a incorporar visões oníricas em suas criações. Estudantes passavam períodos de jejum e meditação em câmaras especiais perfumadas com incensos alucinógenos suaves, permitindo que sonhos e visões influenciassem diretamente o design de suas obras. Muitas das peças mais extraordinárias encontradas pelos arqueólogos mostram padrões decorativos que parecem reproduzir paisagens fantásticas ou criaturas mitológicas que só poderiam ter origem em estados alterados de consciência. A organização social da cidade refletia a importância central da ourivesaria em sua cultura. Artífices especializados ocupavam posições de prestígio equivalentes às de sacerdotes e governantes, e suas oficinas funcionavam também como centros de ensino, onde conhecimentos científicos eram preservados e transmitidos. Matemática avançada necessária para calcular proporções de ligas metálicas, química empírica baseada na observação de reações entre diferentes substâncias e física aplicada para compreender propriedades de calor e luz. Tudo era ensinado através da prática da ourivesaria. Mas o aspecto mais fascinante desta sociedade era sua compreensão intuitiva de princípios que a ciência moderna só descobriu séculos depois. Análises microscópicas de peças encontradas na cidade revelaram que os ourives maias conseguiam manipular a estrutura cristalina dos metais em nível quase molecular, criando ligas com propriedades que desafiam explicações baseadas apenas em técnicas tradicionais de fundição e forjamento. A Cidade Dourada funcionava em essência como um laboratório gigantesco onde arte, ciência e espiritualidade se fundiam em uma síntese extraordinária que produzia não apenas objetos belos, mas também conhecimento prático sobre propriedades da matéria que ainda hoje impressiona pesquisadores especializados em metalurgia avançada. Quando os últimos mestres ourives abandonaram suas oficinas no final do período clássico, levaram consigo segredos técnicos que se perderam para sempre, mas deixaram também pistas suficientes para que arqueólogos e cientistas modernos
possam reconstruir gradualmente suas técnicas, redescobrir seus processos e talvez, quem sabe, recriar algumas de suas obras-primas impossíveis. Enquanto você se prepara para deixar que o sono tome conta de seus pensamentos, imagine o som suave dos martelos dourados ecoando pelas câmaras subterrâneas, onde artífices devotados trabalhavam, pacientemente, para transformar metal bruto em poesia sólida que atravessaria milênios. Mas o que levou estes mestres artesãos a abandonar suas oficinas perfeitas e desaparecer na vastidão da selva, levando consigo séculos de conhecimento acumulado? Nas páginas amareladas do diário de campo do arqueólogo inglês Alfred Maudslay, escrito durante suas expedições às ruínas maias no final do século XIX, há uma entrada datada de 23 de março de 1889 que permaneceu ignorada por pesquisadores durante mais de um século. Maudslay descrevia uma conversa que teve com um ancião quiché chamado Ixbalanque, último descendente de uma linhagem de guardiões de tradições orais que remontava diretamente aos habitantes da Cidade Dourada. Segundo este ancião, o abandono da cidade não foi súbito nem causado por catástrofe, mas resultado de uma decisão coletiva baseada em profecias astronômicas que previam mudanças fundamentais nos ciclos cósmicos que governavam a civilização maia. Ixbalanque contou a Maudslay que seus ancestrais possuíam um calendário secreto, muito mais complexo que o calendário ritual de 260 dias, conhecido pelos arqueólogos, que calculava ciclos de milhares de anos baseados em movimentos planetários quase imperceptíveis. Este calendário do ouro eterno previa que por volta do ano 900 de nossa era, uma conjunção astronômica extremamente rara faria com que as forças cósmicas que alimentavam as propriedades mágicas do ouro se alterassem fundamentalmente, tornando inúteis todas as técnicas metalúrgicas que a cidade havia desenvolvido ao longo de séculos. A preparação para este grande êxodo começou aproximadamente 50 anos antes da data prevista pela profecia, quando os mestres ourives iniciaram um processo que eles chamavam de retorno do metal aos deuses. Durante décadas, sistematicamente desmontaram todas as obras de arte dourada da cidade, fundiram novamente os metais preciosos e os transformaram em objetos específicos destinados a ser depositados em locais sagrados espalhados por toda a Mesoamérica. Você sabia que geólogos modernos confirmaram que por volta do ano 900 d.C. ocorreu uma mudança significativa na atividade geotérmica da região, possivelmente causada por movimentos tectônicos que alteraram a composição química das fontes termais e reduziram drasticamente sua concentração de minerais auríferos? O processo de evacuação da cidade foi organizado como uma cerimônia religiosa gigantesca que durou aproximadamente 20 anos. Cada família de artífices recebia uma missão específica: transportar determinados objetos sagrados para santuários distantes, onde seriam enterrados segundo rituais precisos que garantiriam sua preservação até que futuras gerações estivessem prontas para redescobri-los. Estas missões não eram apenas logísticas, mas verdadeiras peregrinações espirituais que levavam os evacuados a estabelecer novas comunidades em regiões previamente desabitadas. Os registros orais preservados por Ixbalanque descreviam rotas específicas seguidas por diferentes grupos durante o êxodo. Uma caravana de 300 pessoas levou os instrumentos astronômicos mais preciosos da cidade rumo ao norte, estabelecendo-se nas terras que hoje correspondem à Península de Yucatán, onde seus descendentes influenciaram o desenvolvimento
dos centros cerimoniais de Chichén Itzá e Uxmal. Outro grupo, composto principalmente por mestres da metalurgia sagrada, dirigiu-se para o sul, atravessando as montanhas da Guatemala até alcançar as terras altas onde hoje fica a cidade de Quetzaltenango. Mas o grupo mais importante, segundo a tradição oral, foi aquele encarregado de transportar o coração dourado da cidade, uma esfera de ouro vivo do tamanho de uma cabeça humana que continha, segundo as crenças maias, a essência espiritual concentrada de todos os ourives que haviam trabalhado na cidade ao longo de séculos. Este objeto sagrado foi levado por uma procissão de 9 sacerdotes guerreiros rumo ao oeste, em direção às montanhas vulcânicas, onde seria depositado em uma câmara secreta que só poderia ser aberta quando as condições astronômicas retornassem ao estado ideal para o renascimento da ourivesaria sagrada. A localização desta câmara secreta era conhecida apenas pelos 9 guardiões, e cada um deles memorizou apenas uma parte das informações necessárias para encontrá-la, garantindo que o segredo só poderia ser revelado se todos os 9 estivessem reunidos novamente. Esta precaução provou-se eficaz demais. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à região 5 séculos depois, a tradição dos 9 guardiões havia se perdido e nenhum descendente dos evacuados conhecia mais a localização exata do coração dourado. Análises arqueológicas modernas confirmam que por volta do ano 900 e.C. houve, efetivamente, um abandono sistemático da Cidade Dourada, mas não um abandono precipitado como o que caracterizou o colapso de outras cidades maias da mesma época. Camadas estratigráficas mostram evidências de desmontagem cuidadosa de estruturas, remoção organizada de objetos valiosos e selamento deliberado de câmaras importantes, sugerindo que os habitantes tiveram tempo suficiente para planejar e executar uma evacuação ordenada. Mais intrigante ainda é a descoberta de que antes de abandonar definitivamente a cidade, seus habitantes realizaram um ritual de purificação final que envolveu inundar deliberadamente as oficinas subterrâneas com água da fonte termal, criando uma barreira natural que protegeu os vestígios arqueológicos da decomposição e permitiu que chegassem até nossos dias em estado de conservação excepcional. Este ritual de inundação controlada tinha também significado espiritual profundo. Segundo as crenças maias, a água termal carregada de minerais dourados funcionaria como sangue da terra, que manteria a cidade em estado de hibernação mística, preservando sua essência espiritual até que chegasse o momento apropriado para seu renascimento. Os evacuados acreditavam que um dia, quando as condições astronômicas retornassem ao estado ideal, a cidade emergiria novamente das águas como uma fênix dourada renascendo das cinzas. Evidências arqueológicas sugerem que alguns grupos de evacuados mantiveram contato com a cidade abandonada durante séculos após o êxodo principal, retornando periodicamente para realizar cerimônias de manutenção espiritual e verificar se os sistemas de preservação continuavam funcionando adequadamente. Artefatos encontrados nas camadas superiores das ruínas incluem objetos que datam dos períodos pós-clássico e até mesmo do início da época colonial, indicando que a tradição de peregrinações à Cidade Dourada persistiu muito além de sua ocupação permanente. O aspecto mais tocante desta história é que o êxodo não representou o fim da cultura dourada maia, mas sua dispersão consciente por um território imenso,
espalhando sementes de conhecimento que germinaram em múltiplas tradições regionais. Técnicas metalúrgicas desenvolvidas na Cidade Dourada influenciaram artesãos de toda a Mesoamérica, e elementos de sua cosmologia astronômica podem ser rastreados em culturas tão distantes quanto os pueblos do sudoeste dos Estados Unidos. Quando a última procissão de evacuados desapareceu na selva, levando consigo os segredos finais da cidade, deixaram para trás não apenas ruínas douradas, mas também uma promessa gravada em hieróglifos numa estela oculta. O ouro dos deuses dormirá nas águas do tempo, até que seus filhos aprendam novamente a linguagem das estrelas e retornem para despertar os templos silenciosos. Agora, mais de 1000 anos depois, arqueólogos e aventureiros ainda buscam os rastros deixados pelos evacuados, tentando decifrar pistas que possam levar à descoberta dos tesouros espalhados e, quem sabe, do próprio coração dourado, que ainda bate em alguma câmara secreta nas montanhas. Mas será que a tecnologia moderna finalmente conseguiu encontrar alguns destes tesouros escondidos? Ou os segredos dos guardiões do ouro permanecem inviolados depois de todos estes séculos? Nos laboratórios ultramodernos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, onde supercomputadores processam dados de satélites capazes de detectar anomalias minerais a centenas de quilômetros de altitude, uma equipe internacional de pesquisadores desenvolve o que pode ser o projeto arqueológico mais ambicioso do século XXI, a Operação Coração Dourado, uma busca sistemática pelos tesouros da cidade maia, utilizando tecnologias que transformaram a arqueologia tradicional numa ciência quase futurística. Dr. Maria Helena Cortés, arqueóloga especializada em civilizações pré-colombianas, que coordena o projeto desde 2020, explica que a busca moderna pelos tesouros maias não se baseia mais em expedições românticas através da selva, mas em análise científica de dados coletados por drones equipados com sensores hiperespectrais, satélites de imageamento de alta resolução e algoritmos de inteligência artificial capazes de identificar padrões arqueológicos invisíveis ao olho humano. O ponto de partida da operação foi a descoberta, em 2019, de que metais preciosos enterrados há mais de 1000 anos deixam assinaturas químicas no solo que podem ser detectadas por espectrômetros ultrassensíveis transportados por drones. Estas assinaturas se manifestam como alterações sutis na composição mineral da terra, mudanças na acidez do solo e até mesmo variações na flora local, já que algumas plantas absorvem e concentram traços metálicos em suas folhas, criando padrões de vegetação que revelam a presença de tesouros subterrâneos. O primeiro sucesso significativo da operação aconteceu na Serra de Chamá, na Guatemala, onde análises de solo por espectrometria identificaram uma concentração anômala de partículas de ouro numa área de floresta aparentemente intocada. Escavações realizadas em 2021 revelaram um cache de objetos cerimoniais maias enterrados a 3 metros de profundidade, incluindo uma máscara funerária de ouro que combina técnicas metalúrgicas sofisticadas com incrustações de jade de qualidade excepcional. Você sabia que esta máscara funerária contém uma liga de ouro com composição química idêntica àquela encontrada nas oficinas da Cidade Dourada, confirmando que foi criada pelos mesmos artífices que abandonaram a cidade no século IX? Mas a descoberta mais emocionante da operação veio através de uma tecnologia completamente nova, a arqueologia quântica, que utiliza detectores de partículas subatômicas
para identificar elementos radioativos naturais associados a depósitos de ouro antigo. Estes detectores, originalmente desenvolvidos para pesquisa em física de partículas, conseguem localizar concentrações de ouro através de medições da radiação de fundo emitida por isótopos que acompanham naturalmente os metais preciosos. Em 2022, detectores quânticos identificaram uma anomalia radiológica significativa numa região montanhosa do oeste da Guatemala, exatamente na direção que as tradições orais indicavam como rota seguida pelos 9 guardiões do Coração Dourado. A anomalia sugeria a presença de uma massa considerável de ouro enterrada a grande profundidade, possivelmente numa câmara natural ou artificial escavada na rocha sólida. A expedição organizada para investigar esta anomalia foi a mais complexa já realizada na história da arqueologia mesoamericana. Incluía não apenas arqueólogos e antropólogos, mas também geólogos especializados em formações vulcânicas, engenheiros de mineração, experientes em escavações subterrâneas e até mesmo especialistas em segurança radiológica, já que os níveis de radiação detectados sugeriam a possível presença de materiais radioativos naturais associados aos depósitos auríferos. A escavação revelou que a anomalia estava localizada no interior de uma gruta vulcânica natural que havia sido modificada pelos maias através de escavações precisas que transformaram a caverna original numa câmara cerimonial de proporções impressionantes. As paredes da gruta estavam cobertas com hieróglifos pintados com pigmentos que continham partículas de ouro em pó, criando inscrições que literalmente brilhavam quando iluminadas por tochas ou luzes artificiais. No centro da câmara, sobre um altar de pedra vulcânica polida, os arqueólogos encontraram um objeto que correspondia exatamente às descrições tradicionais do Coração Dourado, uma esfera de metal precioso do tamanho aproximado de uma cabeça humana, coberta com relevos microscópicos que reproduziam constelações maias com precisão astronômica impressionante. Análises preliminares confirmaram que se tratava de ouro vivo, a liga misteriosa criada pelos mestres ourives da Cidade Dourada. Mas o aspecto mais extraordinário da descoberta foi que o coração dourado não estava simplesmente depositado no altar como oferenda estática. Os arqueólogos descobriram que a esfera estava conectada a um sistema hidráulico alimentado por uma fonte subterrânea que fazia com que ela girasse lentamente sobre seu eixo, criando reflexos de luz que se projetavam nas paredes da gruta segundo padrões que mudavam conforme as estações do ano e os movimentos dos planetas. Este mecanismo astronômico funcionou ininterruptamente durante mais de 1000 anos, mantido pela engenharia hidráulica dos antigos maias e pela estabilidade geológica da formação vulcânica. Quando os arqueólogos chegaram à câmara, encontraram o coração dourado ainda girando silenciosamente, projetando constelações nas paredes, como havia feito desde o dia em que foi instalado pelos 9 guardiões. A descoberta teve repercussões que transcenderam o campo da arqueologia. Físicos especializados em propriedades de materiais ficaram intrigados com as características da liga que compõe a esfera, que demonstra propriedades magnéticas e ópticas que não podem ser explicadas apenas pela composição química conhecida. Alguns pesquisadores especulam que os ourives maias desenvolveram técnicas de manipulação molecular que a ciência moderna ainda não compreende completamente. Além disso,
O sistema hidráulico que mantém a esfera em movimento representa uma obra de engenharia que rivaliza com as mais sofisticadas criações da tecnologia contemporânea. O mecanismo utiliza diferenças mínimas de pressão e temperatura para gerar movimento contínuo sem necessidade de manutenção externa, um princípio que engenheiros modernos estão estudando para aplicações em energia renovável. A Operação Coração Dourado continua ativa, utilizando as informações obtidas na Câmara dos Nove Guardiões para localizar outros depósitos de tesouros maias espalhados pela Mesoamérica. Satélites de nova geração, equipped with quantum sensors, estão mapeando sistematicamente toda a região em busca de assinaturas similares e inteligência artificial analisa constantemente novos dados na esperança de identificar padrões que possam levar a descobertas ainda mais significativas. Mas talvez o aspecto mais impressionante de toda esta busca tecnológica seja que cada descoberta confirma a precisão extraordinária das tradições orais preservadas durante séculos por descendentes dos evacuados da Cidade Dourada. Histórias que pareciam lendas fantásticas estão se revelando relatos factuais de eventos e localizações reais, sugerindo que a memória coletiva dos povos indígenas preservou informações arqueológicas com precisão superior à de muitos documentos escritos. Enquanto você se deixa embalar pelo ritmo suave de sua respiração e permite que a consciência se dissolva gradualmente nos domínios do sonho, imagine o coração dourado girando silenciosamente em sua câmara secreta, projetando constelações antigas nas paredes de pedra e guardando pacientemente os últimos segredos de uma civilização que transformou metal em magia e tempo em eternidade. Que outros tesouros ainda aguardam descoberta, escondidos nas profundezas da terra mesoamericana, sussurrando através dos séculos as últimas palavras de uma cidade que escolheu a imortalidade em vez da decadência? Nas águas silenciosas do Lago Atitlán, na Guatemala, onde as primeiras luzes da madrugada tocam as montanhas vulcânicas, criando reflexos dourados que dançam sobre a superfície como memórias líquidas de tempos ancestrais, um pescador quiché chamado Ajpu encontrou em 2024 algo que conecta diretamente nosso presente aos últimos dias da Cidade Dourada maia. Emergiram de suas redes, junto com os peixes prateados da manhã, pequenos discos de ouro gravados com hieróglifos que nenhum especialista conseguiu decifrar completamente, mas que contêm uma mensagem final dos mestres ourives para as gerações futuras. Dr. Eduardo Morales, linguista especializado em escrita maia da Universidade San Carlos, que estudou os discos durante meses, acredita que eles representam uma espécie de testamento dourado, mensagens finais deixadas pelos últimos habitantes da cidade para serem descobertas exatamente neste momento da história, quando a humanidade desenvolveu tecnologia suficiente para compreender e preservar adequadamente os conhecimentos que eles guardaram durante mais de 1000 anos. Os hieróglifos falam de ciclos temporais imensos, de conhecimentos que dormem nas profundezas da Terra, esperando o momento apropriado para ressurgir, e de uma promessa que transcende gerações, que a sabedoria da Cidade Dourada nunca morreu realmente, mas apenas se transformou, espalhando-se como sementes douradas por toda a América Latina, germinando silenciosamente em tradições artesanais, conhecimentos curativos e práticas espirituais que ainda hoje influenciam comunidades indígenas de todo o continente,
Se você acordou agora, me conte o que estava sonhando. Afinal, os sonhos também fazem parte da história, e talvez em seus sonhos você tenha caminhado pelas ruas douradas de uma cidade que nunca deixou de existir, apenas mudou de dimensão. A descoberta dos discos no Lago Atitlã coincidiu com um fenômeno astronômico extraordinário. Pela primeira vez em mais de 500 anos, o sinal do Caminho Dourado apareceu novamente nos céus noturnos, com Vênus, Júpiter e Marte formando o triângulo perfeito que os antigos astrônomos maias utilizavam para navegar até sua cidade sagrada. Esta coincidência não passou despercebida aos descendentes das comunidades que preservaram as tradições orais sobre a Cidade Dourada. Você sabia que na noite em que o sinal do Caminho Dourado atingiu sua configuração perfeita em 2025, mais de 50 comunidades maias diferentes realizaram simultaneamente cerimônias de despertar dourado, rituais tradicionais destinados a reativar conexões espirituais com os ancestrais da cidade perdida? Anciãos Quiché, Quechí e Cactiquel de toda a Guatemala relataram sonhos similares durante as noites do alinhamento planetário. Visões de uma cidade que brilhava como sol líquido, onde templos de ouro refletiam não apenas luz, mas também esperança, conhecimento e possibilidades de um futuro onde tecnologia moderna e sabedoria ancestral finalmente se encontram em harmonia perfeita. Estas visões compartilhadas inspiraram uma nova geração de jovens indígenas a redescobrir técnicas tradicionais de metalurgia que seus ancestrais preservaram em segredo durante séculos de colonização. Em oficinas comunitárias espalhadas pelas terras altas da Guatemala, artesãos contemporâneos experimentam com ligas metálicas baseadas em fórmulas transmitidas oralmente através de gerações, criando obras de arte que combinam estética maia tradicional com design contemporâneo. Mais impressionante ainda é que análises químicas destas criações modernas revelaram propriedades similares às encontradas no ouro vivo da cidade antiga, sugerindo que os conhecimentos metalúrgicos dos mestres ourives maias não se perderam completamente, mas permaneceram dormentes nas tradições familiares, esperando o momento apropriado para ressurgir. A Operação Coração Dourado evoluiu também de projeto puramente arqueológico para programa de colaboração intercultural que inclui comunidades indígenas como parceiros ativos na pesquisa e interpretação de descobertas. Anciões das comunidades trabalham junto com arqueólogos modernos, contribuindo com conhecimentos tradicionais que frequentemente revelam significados ocultos em artefatos que a ciência acadêmica não consegue interpretar sozinha. Esta colaboração resultou na criação do Museu Vivo da Cidade Dourada, um centro cultural que não apenas exibe descobertas arqueológicas, mas também mantém vivas as tradições artesanais, culinárias e espirituais que conectam as comunidades contemporâneas aos habitantes originais da cidade perdida. No museu, visitantes podem observar artesãos trabalhando com técnicas milenares, participar de cerimônias tradicionais de agradecimento à terra e ouvir histórias contadas por guardiões de tradições orais que preservaram memórias que atravessaram mais de 50 gerações. Mas talvez o aspecto mais tocante de toda esta redescoberta seja a percepção crescente de que a Cidade Dourada nunca foi apenas um lugar físico, mas um estado de consciência, uma forma de viver, em harmonia com os ciclos naturais e cósmicos que governam tanto o mundo material quanto o espiritual. Os mestres ourives que a abandonaram no século IX
Não estavam fugindo de uma catástrofe, mas semeando conscientemente sua sabedoria por todo um continente, garantindo que ela sobrevivesse, mesmo que suas estruturas físicas fossem reclamadas pela selva. Cada descoberta arqueológica recente confirma esta compreensão. A Cidade Dourada foi concebida desde o início como projeto temporário, uma escola intensiva onde conhecimentos avançados foram desenvolvidos, refinados e depois deliberadamente dispersos para influenciar outras culturas e garantir sua perpetuação através de múltiplas tradições. O ouro que brilhava em seus templos era apenas símbolo físico de uma riqueza muito maior. A capacidade humana de transformar matéria bruta em beleza transcendente, de ler mensagens nas estrelas e de criar harmonia entre tecnologia e natureza. Hoje, quando problemas ambientais globais forçam a humanidade a reconsiderar sua relação com o planeta, os ensinamentos preservados da Cidade Dourada oferecem perspectivas valiosas sobre sustentabilidade, uso responsável de recursos naturais e desenvolvimento tecnológico que respeita ao invés de destruir os sistemas ecológicos que sustentam a vida. A busca pela Cidade Dourada Maia continua, mas agora sabemos que ela nunca foi realmente perdida. Ela vive nas mãos de artesãos que ainda criam beleza a partir de metal e pedra. Na sabedoria de anciões que leem mensagens nas estrelas, nos sonhos de jovens que imaginam um futuro onde tecnologia serve à humanidade em vez de dominá-la, e na esperança de todos nós que acreditamos que o ouro mais precioso não é aquele que brilha em tesouros escondidos, mas aquele que reluz na capacidade humana de aprender, crescer e se transformar. Nas águas douradas do amanhecer que se aproxima, enquanto estrelas se apagam lentamente no céu que clareia, a Cidade Dourada sussurra sua última mensagem através dos séculos, que a verdadeira riqueza não está em possuir ouro, mas em compreender que somos todos artífices dourados, capazes de transformar o comum em extraordinário através da sabedoria, criatividade e amor. Assim fechamos mais uma página do Livro do Tempo, deixando você no aconchego da noite. Quem sabe, no silêncio dos sonhos, uma civilização perdida não venha lhe contar um segredo? Boa noite, guardião da memória.